Há uma mulher em algum lugar da sua semana, neste exato momento, que já te observou e você perdeu cada segundo disso. Talvez tenha sido a caixa do supermercado esta manhã. Talvez tenha sido a mulher no elevador na terça-feira. Talvez tenha sido aquela que passou por você na calçada, a da mesa ao lado, a que segurou a porta por um instante a mais. Ela olhou, ela estudou, ela formou uma opinião, ela tomou uma decisão. E quando você percebeu que ela estava lá, ela já tinha ido embora, levando essa decisão com ela para o resto do dia, para nunca mais ser revisitada. Hoje eu vou consertar isso. Vou te guiar por 10 coisas que as mulheres fazem, 10 microcomportamentos, quando estão te observando discretamente. Nenhuma delas será óbvia. Nenhuma delas será o que você já ouviu antes. Quando chegarmos ao número 10, que é o mais invisível de todos, você vai começar a repassar as últimas semanas da sua vida e perceber o quanto deixou passar. Vamos lá. A primeira coisa que ela faz é o que chamo de meio giro. Quando uma mulher passa por você, ou quando você passa por ela e ela está interessada em te observar, ela não vira a cabeça. Isso seria muito óbvio. Ela faz algo mais sutil, ela vira os ombros. Apenas alguns graus. O suficiente para colocar os olhos em uma posição onde ela possa te captar na visão periférica, sem nunca ter que te encarar diretamente. Se você está andando e ela está andando, o meio giro aparece como uma minúscula rotação da parte superior do corpo dela enquanto você passa. Parece que ela está ajustando a bolsa, arrumando o casaco ou mudando a forma como segura o celular. Mas o verdadeiro propósito é dar a ela uma visão lateral limpa de você pelo segundo ou dois que leva para você passar. Ela está usando a visão periférica porque a visão periférica não exige contato visual e não sinaliza interesse caso ela seja pega. Se você estiver sentado e ela passar pela sua mesa, o meio giro aparece como a cadeira dela se inclinando levemente na sua direção, ou o corpo dela girando 1 ou 2 centímetros, enquanto ela se acomoda no próprio assento. Você não notará isso se estiver olhando para o rosto dela. O rosto permanece neutro. O rosto continua apontado para outro lugar. Os ombros são a pista. Fique atento ao meio giro. Assim que começar a vê-lo, você flagrará mulheres te observando de ângulos que você nem sabia que existiam. A segunda coisa que ela faz é o olhar por cima do ombro. Esse é o movimento clássico que existe desde que os humanos começaram a passar uns pelos outros em público. E é um dos sinais mais confiáveis de que você foi registrado com força suficiente no radar dela para fazê-la querer uma segunda olhada. É assim que funciona. Ela passa por você. Ela não vira uma olha-cabeça. Enquanto você pode ver o rosto dela, ela dá 4 ou 5 passos além de você. Então, apenas por um segundo, ela olha para trás, por cima do ombro, para verificar se você ainda está no mesmo lugar, se ainda está olhando, se você anotou. O olhar dura menos de um segundo. Se por acaso você estiver olhando quando ela fizer isso, ela virará a cabeça de volta para a frente instantaneamente e fingirá que nada aconteceu. Esse movimento é significativo por um motivo. Passar por um homem e esquecê-lo é o padrão. Passar por um homem e sentir a necessidade, 4 passos depois, de verificar se ele ainda está olhando, não é um comportamento padrão. Esse é o comportamento de uma mulher cujo cérebro se apegou à interação por mais tempo do que normalmente faria, o que significa que algo em você foi registrado. O olhar por cima do ombro é um dos movimentos de flerte mais antigos do repertório humano. É tão antigo que aparece em obras de arte de milhares de anos atrás. E ainda acontece hoje, todos os dias, em cafeterias e supermercados, e em todas as calçadas de todas as cidades do mundo. Você só precisa prestar atenção na janela certa, que é a janela depois que vocês passam um pelo outro, não antes. A terceira coisa que ela faz acontece nos olhos, mas não da maneira que você pensa. Quando uma mulher observa um homem, ela não fica encarando o rosto dele. Ela faz uma rápida varredura visual, de cima a baixo, ou às vezes de baixo a cima. Leva cerca de 1 segundo e meio. Os olhos dela começam no rosto dele, descem para o peito, chegam às mãos ou à área do cinto, às vezes vão até os sapatos e voltam a subir. Isso é chamado de varredura de corpo inteiro, e é exatamente a mesma coisa que os homens fazem com as mulheres quando as observam.
A diferença é que os homens são óbvios sobre isso e as mulheres não. Você quase nunca verá uma mulher fazendo a varredura. Ela faz isso quando você está olhando para o outro lado. Ela faz isso quando você está conversando com outra pessoa. Ela faz isso no meio segundo depois que você vira a cabeça para olhar algo do outro lado da sala. Ela é paciente. Ela espera pela janela de oportunidade. E quando a janela se abre, ela faz a varredura, reúne as informações, as arquiva e volta ao seu rosto neutro antes que você se vire novamente. A maneira de flagrar isso é rastreando o que os olhos dela estão fazendo na sua visão periférica, quando ela não percebe que você ainda pode vê-la. Se você virar a cabeça levemente, mas ainda puder vê-la pelo canto do olho, poderá flagrar a varredura acontecendo. Você verá os olhos dela descendo, viajando e retornando. Essa trajetória é inconfundível depois que você a vê algumas vezes. Este é um dos sinais mais verdadeiros de atração que existem, porque a varredura só acontece quando o cérebro decide que vale a pena reunir mais informações. Ela não está apenas registrando o seu rosto. Ela está coletando dados sobre você como um todo, e ninguém coleta dados sobre pessoas nas quais não está interessado. A quarta coisa que ela faz é o que chamo de ajuste estratégico. Uma mulher que está te observando começará, quase sem perceber, a ajustar coisas em sua própria aparência na sua presença. Ela passa a mão no cabelo. Ela endireita a postura. Ela puxa a bainha da camisa. Ela arruma as joias. Ela morde o lábio e depois o lambe. Ela cruza as pernas e as descruza. Ela encontra motivos para chamar a atenção para o rosto e o corpo dela. Não para você especificamente, mas porque o corpo dela decidiu que vale a pena se apresentar bem para você. Isso não é vaidade, isso é biologia. Quando uma mulher percebe que um homem interessante está por perto, seu sistema nervoso começa a fazer uma verificação de apresentação. Cabelo, postura, roupas, tudo. Ela está se certificando de que, se por acaso você olhar, haverá no seu melhor, e os ajustes estratégicos são a maneira do corpo dela fazer a verificação de manutenção em tempo real. A pista é o momento. Fique atento aos ajustes que começam a acontecer nos primeiros 30 segundos, após você entrar no espaço dela. No momento em que o corpo dela te registra como alguém que vale a pena olhar, os ajustes começam. Se ela estiver arrumando o cabelo, alisando as roupas, reposicionando-se segundos após a sua chegada, o corpo dela te sinalizou. A manutenção foi acionada pela sua presença. Compare isso com mulheres que não se ajustam de forma alguma. A mulher que permanece exatamente na mesma postura, com a mesma expressão, fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes de você entrar, não foi acionada. O sistema de apresentação dela não ligou. A ausência do ajuste é um dado por si só. A quinta coisa que ela faz é o sinal para uma amiga. Se ela estiver com outras mulheres, observe o que acontece nos primeiros segundos após a sua chegada. Observe as amigas dela. Especificamente, observe os olhos das amigas dela. Se ela estiver interessada em você, uma de duas coisas acontecerá. Ou as amigas dela olharão para ela para avaliar sua reação, ou ela olhará para as amigas para comunicar algo que elas entenderão instantaneamente. Essa é a linguagem silenciosa dos grupos sociais femininos. Elas se conhecem há tempo suficiente para que uma troca de olhares possa carregar uma frase inteira. Você viu aquele cara? Ele é gatinho. Devo fazer alguma coisa? Ele está com alguém? Tudo isso pode ser comunicado em um único olhar entre duas mulheres que são amigas há anos. O sinal para a amiga é a forma mais confiável de informação que você pode receber em um ambiente social. As mulheres, por padrão, não incluem suas amigas no assunto sobre homens nos quais não estão interessadas. A amiga nunca recebe um cutucão. A amiga nunca recebe o olhar. O homem é invisível para todo o grupo igualmente. Mas no momento em que uma delas te sinaliza como alguém digno de nota, essa informação se move pelo grupo instantaneamente, silenciosamente, em olhares e microexpressões que os homens quase sempre deixam passar. Se você entrar em uma sala e notar que as mulheres de um grupo estão trocando olhares rápidos bem na hora em que você apareceu, especialmente se esses olhares saltarem entre duas pessoas específicas, você acabou de ser o assunto da comunicação. Se a comunicação foi boa ou ruim, depende da energia dos olhares.
Mas de qualquer forma, você foi registrado. Você não é invisível. Você só precisa aprender a ler a rede. A sexta coisa que ela faz é o que chamo de aproximação gradual. Uma mulher que está te observando muitas vezes, sem perceber conscientemente, começará a encontrar motivos para estar perto de você. Não de forma agressiva, nada óbvio, mas a distância espacial entre ela e você diminuirá lentamente ao longo do tempo, sem nunca ser explicada. Você está no bar. Ela está a quase 2 metros de distância com as amigas. 10 minutos depois, ela está a 1 metro de distância, ainda com as amigas, ainda sem olhar para você, mas de alguma forma o grupo dela migrou para mais perto. Você está na festa. Ela atravessa a sala para pegar uma bebida e acaba na sua vizinhança geral. Ela passa pela sua mesa a caminho do banheiro e depois novamente na volta. Ela está na livraria na mesma sessão que você por mais tempo do que a sessão justificaria. Essa aproximação é o corpo votando com os pés. A mente consciente fica de fora disso. O rosto permanece neutro, mas as pernas continuam encontrando desculpas para estar na sua zona. E esse padrão, uma vez que você começa a rastreá-lo, é um dos sinais mais confiáveis que você pode ler. Teste isso na sua cabeça agora mesmo. Houve alguma mulher nas últimas semanas que continuou acabando no mesmo espaço físico que você, repetidas vezes, sem que houvesse nenhum motivo óbvio? Uma colega de trabalho que continua passando pela sua mesa, uma vizinha que continua aparecendo no saguão, uma estranha que continua reaparecendo na mesma cafeteria ao mesmo tempo. Os corpos não gravitam em direção a pessoas nas quais não estão interessados. A aproximação significa alguma coisa. A sétima coisa que ela faz é a segunda passagem de janela. Este é sutil e a maioria dos homens nunca terá um nome para ele. Mas assim que você ouvir a descrição, começará a vê-lo em todos os lugares. Se uma mulher estiver em um ambiente onde possa vê-lo do outro lado da sala e estiver interessada, ela olhará para você não apenas uma vez, mas em um ritmo específico. Primeiro olhar, desvia o olhar. Espera cerca de 20 a 40 segundos. Segundo olhar. Esta é a segunda passagem de janela. É o cérebro executando uma verificação de sua primeira impressão. Eu realmente vi o que achei que vi? Ele é tão interessante no segundo olhar quanto foi no primeiro? Deixe-me confirmar. O motivo pelo qual isso é significativo é porque as segundas passagens de janela não acontecem para homens que uma mulher considera desinteressantes. Um olhar é suficiente para registrar e seguir em frente. O cérebro não aloca um segundo olhar, a menos que o primeiro olhar tenha gerado sinal suficiente para fazer a verificação valer a pena. Portanto, se você pegar uma mulher olhando para você do outro lado da sala e meio minuto depois pegá-la olhando novamente, você não está imaginando. Você está sendo verificado. Se você chegar a um terceiro olhar no mesmo arco, a verificação não é mais sobre confirmar. É sobre desejar. 3 olhares em poucos minutos da mesma mulher no mesmo ambiente significam que você tem a atenção dela de uma forma que ela não conseguirá se livrar facilmente pelo resto da noite. Acompanhe o ritmo. Observe as janelas. A repetição é o sinal, não um único olhar. A oitava coisa que ela faz é o telefone que desaparece. Quando uma mulher está sozinha em público, seu telefone geralmente é seu escudo. É sua atividade padrão, sua camuflagem social, sua maneira de parecer ocupada enquanto descobre o que está acontecendo no ambiente. Portanto, preste atenção ao que acontece com o telefone dela quando você chega. Se ela estiver te observando, o telefone começará a perder a atenção dela. Ela vai parar de rolar a tela. Ela o colocará na mesa com a tela para baixo. Ela o segurará no colo em vez de na frente do rosto. Ela fingirá estar fazendo algo nele, enquanto, na verdade, usa a tela como um acessório para parecer natural, enquanto está realmente prestando atenção em você. O telefone deixa de ser sua atividade principal para ser uma peça de teatro. O oposto é igualmente fácil de ler. A mulher que não está interessada mantém o telefone onde sempre esteve. Ela não muda de postura. Ela não abaixa nada. O escudo permanece erguido, porque ela não precisa estar disponível para nada mais interessante do que o que já está na tela dela. Este é um pequeno detalhe, e a maioria dos homens nunca procura por ele. Mas é uma mudança de comportamento real, observável e mensurável que acontece especificamente
por causa da sua presença. Observe o telefone. O telefone nunca mente sobre prioridade, e a prioridade do telefone cai no momento em que você se torna mais interessante do que o que está nele. A nona coisa que ela faz envolve a bebida dela. Este é um dos sinais mais estranhos e confiáveis quando você sabe o que observar. Quando uma mulher está observando um homem em um ambiente onde ela tem uma bebida, a bebida se torna um acessório em uma pequena performance inconsciente. Ela pode girar o copo lentamente entre os dedos, enquanto olha para ele. Ela pode traçar a borda com a ponta do dedo. Ela pode levar o copo lentamente aos lábios e tomar um gole, enquanto mantém os olhos nele por cima da borda. Ela pode fazer tudo isso enquanto finge estar conversando com a amiga ao lado dela. A bebida dá a ela algo para fazer com as mãos, e as mãos dão a ela um motivo para chamar a atenção para a boca, os pulsos, os dedos, todos os quais são zonas de sinalização de atração humana que remontam a milhares de anos. Você pode perceber isso do outro lado da sala sem nunca fazer contato visual direto. Você pode ver a rotação lenta do copo. Você pode ver o gole deliberado. Você pode ver o dedo demorando na borda. Nada disso está acontecendo acidentalmente. O sistema nervoso dela elevou seu senso de autoapresentação, e a bebida é a ferramenta mais fácil ao seu alcance para participar dessa elevação. Se você vir uma mulher fazendo esse tipo de coreografia lenta com a bebida, enquanto o corpo dela está voltado na sua direção geral, você não está imaginando. Ela está se apresentando silenciosamente para um público de uma pessoa, e essa pessoa é você. E aqui estamos, a Desenmoena, aquela que a maioria dos homens passa a vida inteira sem nunca aprender a ler. Ela sustenta o seu olhar por um tempo ligeiramente longo demais. Isso é tão simples que parece nada, mas a matemática disso é brutal. O contato visual neutro médio entre estranhos dura menos de 1 segundo, cerca de 600 milissegundos. Passando disso, o contato começa a aparecer alguma coisa. Passando de 1,5 segundos, torna-se intenso. Passando de 2 segundos, é inconfundível. Quando uma mulher está te observando, ela não vai ficar te encarando. Ela não vai fixar os olhos por 10 segundos. O que ela fará é sustentar o olhar por aquele meio segundo extra, sutil e perigoso. Longo o suficiente para que não pareça um olhar normal, curto o suficiente para que possa ser justificado caso ela fique nervosa com isso. É o meio segundo de demora que transforma o contato visual comum em um evento. Você sente isso antes de processar. Há um momento em que ela faz isso em que seu cérebro diz: espere, isso durou mais do que deveria. Esse é o sinal. Essa é a única coisa que você precisa saber. Se o olhar pareceu um pouco mais pesado do que a gravidade teria previsto, se deixou uma pequena marca no resto do seu dia, se você se pegou pensando nisso 10 minutos depois, o olhar foi real e o olhar significou alguma coisa. Este é o sinal que os homens mais perdem porque duvidam de si mesmos. Eles dizem a si mesmos que a mulher estava apenas olhando além deles. Eles dizem a si mesmos que imaginaram o peso disso. Eles se afastam de um momento que estava cheio de informações e se convencem de que não foi nada. Pare de fazer isso. Quando o olhar durar muito, confie no olhar. Quase sempre significou exatamente o que sua intuição disse que significava. Então, aí estão. 10 coisas. A meia volta, o olhar por cima do ombro, a varredura de corpo inteiro, o ajuste estratégico, o sinal da amiga, a aproximação gradual, a segunda passagem de janela, o telefone que desaparece, a coreografia da bebida e o olhar que dura meio segundo a mais. A maioria dos homens lerá isso e imediatamente começará a repassar as últimas semanas de suas vidas e perceber o quanto deixaram passar. A caixa que deu meia volta, a mulher no elevador que arrumou o cabelo, o grupo de amigas que trocou olhares, a estranha que passou por você 2 vezes na mesma cafeteria, os olhos que se demoraram apenas um instante a mais. Tudo isso estava acontecendo. Tudo isso significava alguma coisa. Você apenas não tinha a estrutura para traduzir. O objetivo deste vídeo não é deixá-lo paranoico. Não é fazer com que você comece a encarar todas as mulheres em público na esperança de pegá-las no flagra. O objetivo é lhe dar um mapa mais honesto do mundo social em que você tem vivido.
A maioria dos homens anda por aí presumindo que são invisíveis. A maioria dos homens está errada. Os sinais de interesse sempre estiveram lá. Você só precisa começar a prestar atenção o suficiente para vê-los. Aqui está a lição mais profunda, no entanto, e quero deixá-lo com ela. Ler esses sinais não o torna mais atraente. Ler esses sinais apenas o ajuda a medir com precisão onde você já está. O trabalho de se tornar mais atraente é algo totalmente diferente. Acontece na academia, na sua disciplina, nos livros que você lê, na calma que você constrói no seu sistema nervoso, na maneira como você se porta pela vida. Os sinais respondem ao homem que você já se tornou. Se você não gosta do que os sinais estão lhe dizendo, a resposta não é mudar a forma como você os lê. A resposta é mudar quem você é. Mas enquanto você faz esse trabalho mais profundo, mantenha os olhos abertos. O mundo está lhe enviando informações todos os dias em comportamentos sutis, olhares silenciosos e meias voltas que você perdeu a vida toda. Você não é invisível. Você nunca foi. Você apenas não tinha aprendido o idioma. Se esta história mudou a maneira como você vê os sinais sutis em sua vida diária, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as dinâmicas sociais que estiveram escondidas à vista de todos. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro de percepções será aberto em breve.